Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 3. Nós leremos, queridos, do versículo 4 ao versículo de número 6, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. 1 João, capítulo 3, nós leremos, queridos, do versículo 4 ao versículo de número 6. Essa leitura, queridos, nós fazemos numa versão um pouquinho diferente daquela qual nós estamos acostumados. Normalmente nós utilizamos a versão revista e atualizada da segunda edição. Mas agora na pregação eu quero utilizar a revista e atualizada da terceira edição, também conhecida como Nova Almeida Atualizada. 1 João, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Queridos, nós estamos em meio às Paralimpíadas de Tóquio. E deixa eu te perguntar, você já viu como os atletas cegos correm? Essa semana nós estávamos aqui, os 3 pastores, e nós tínhamos uma reunião da equipe pastoral. E nós íamos subir aqui para a sala de reuniões, né? Estávamos ali na sala da equipe pastoral e estávamos ali em cima, aqui embaixo, e íamos subir para a sala de reuniões. E aí, enquanto o pastor Lucas pegava as coisas dele e eu arrumava as minhas coisas, de repente o pastor Patrick some. E aí subimos até a sala de reuniões e ele já estava lá, todo faceiro, metido, né? Metido esperando a gente, né? Não precisou nem de um guia para levar ele lá para cima, né? Subiu sozinho, né? Sem nenhum auxílio. E graças a Deus por isso, porque o pastor Patrick, além de ter feito Fatesul, né, pastor, e já conhece muito bem o caminho, também já está se acostumando aí com andar pela igreja tranquilamente e tudo mais, né? Graças a Deus por isso. Mas deixa eu te perguntar, você já viu como os atletas cegos correm? Eles correm com uma guia amarrada ao punho do seu treinador, ou de um outro atleta, né? Mas eles correm com uma guia amarrado para que eles possam correr em linha reta, que eles possam chegar no lugar certo, sair do lugar certo e chegar no lugar certo. E eu lembro que um certo dia, queridos, eu estava ouvindo uma entrevista de um atleta paralímpico e ele contou como que ele começou a competir. E ele disse que um certo dia, um treinador viu aquele rapaz, encontrou aquele rapaz e ele enxergou naquele moço algum potencial atlético. Com certeza não seria o pastor Patrick, né? Porque nós não vemos muito potencial atlético no pastor Patrick, né? Mas tudo bem, porque não vê em mim também, né? Nenhum potencial atlético. Mas então aquele treinador começou a preparar aquele rapaz, aquele atleta, preparar o seu físico, preparar o seu emocional, preparar as suas habilidades esportivas, dando condicionamento físico, explosão muscular para aquele moço. E ele relatou que no momento das dificuldades, das dores, quando aquele rapaz cego começou a pensar em desistir, pensava, olha, eu não aguento mais, é muita dor, é muita dificuldade, o treinador incentivava ele, vamos lá, você consegue, eu vou com você até o fim, vamos lá. E durante meses, durante anos, aquele atleta é acompanhado por aquele treinador, até que chega o momento da competição. E na maior parte das vezes, quem está ali ao lado do atleta para correr aquela competição é o próprio treinador, numa guia amarrada um ao punho do outro, para correrem na mesma direção, na direção correta.
Agora imagina, irmãos, se ali, na linha de partida, o treinador vira para o atleta e diz assim: agora é com você. Eu te treinei, eu te capacitei, preparei o seu corpo, incentivei você, mas agora você se vira. Corre aí sozinho. Deixa eu te perguntar, você acha que o treinador poderia fazer isso? É evidente que não, queridos. É claro que não. Porque o atleta precisa de um guia durante a corrida. Ele precisa que o seu treinador o acompanhe até a linha de chegada, até a vitória. Agora é curioso, queridos, que muitos imaginam que o que Jesus faz conosco é o mesmo que esse treinador displicente, que esse treinador terrível. Alguns pensam que Jesus nos salva dos nossos pecados, nos livra da culpa e da morte, e então em um determinado momento da caminhada ele vira para a gente e fala assim: agora se vira, agora é com você. No entanto, queridos, não é isso que a palavra nos diz. A Bíblia diz claramente, queridos, que Jesus está conosco na nossa caminhada, ainda mais quando se trata da nossa luta contra o pecado. É verdade, o sacrifício de Cristo já nos garante vitória, mas a verdade, queridos irmãos, é que Jesus vai nos conduzir até a linha de chegada. Tem muita gente que acha que a ação de Cristo na nossa luta contra o pecado terminou lá na cruz do Calvário, mas isso não é verdade. Jesus continua operando em nós, porque o seu santo propósito é nos conduzir até a vitória final contra o pecado, e é justamente sobre essa vitória contra o pecado que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Nas duas últimas oportunidades em que nós estivemos juntos, queridos, nós vimos que o apóstolo João está tratando com os seus filhinhos, com aqueles que ele pastoreava, a respeito de uma manifestação futura de Jesus. João estava ensinando a respeito da volta de Cristo, e volta essa que nós acabamos de cantar, clamar: vem Jesus, Maranata, Senhor Jesus. E é justamente por causa dessa nossa esperança na volta de Cristo, queridos, que nesse texto João passa a tratar a respeito de uma manifestação que já havia acontecido. Antes, João nos fala a respeito da volta de Jesus, quando Cristo voltar com toda a glória e majestade, em demonstração de poder e justiça, e ele então voltar para buscar a sua igreja. E João fala sobre estas coisas, essa realidade maravilhosa, justamente para renovar a esperança das suas ovelhas. No entanto, queridos, nesse texto que nós lemos, o apóstolo João, ele passa a falar a respeito não mais da segunda vinda de Cristo, ou da última vinda de Cristo, mas da primeira vinda de Jesus. Quando Cristo realizou a sua obra perfeita, cumprindo a lei, dando a sua vida em lugar dos pecadores. Acontece, queridos, que ao afirmar que Jesus tinha vindo em carne e que morreu na cruz do Calvário, isso seria um problema nas igrejas que João pastoreava, por incrível que pareça. Porque quando nós começamos essa série da primeira carta de João, queridos, eu disse aos irmãos que um dos objetivos do apóstolo ao escrever essa carta era prevenir os seus filhinhos a respeito do engano que era a heresia do gnosticismo que começava a aparecer nas igrejas daquele tempo. E alguns dos ideais dessa heresia levavam aqueles falsos mestres gnósticos a terem uma vida extremamente imoral.
Esses enganadores diziam, uma das coisas que diziam, era que a parte material do homem é essencialmente ruim. Mas a parte não material, a parte espiritual, é essencialmente boa. Para nossa tristeza, queridos, ainda existem muitos que pensam que é assim mesmo. Que a nossa parte material é ruim e que a nossa parte imaterial é boa. Na verdade, a Bíblia afirma claramente que é tudo ruim. Tanto a parte material quanto a parte espiritual. No entanto, na cabeça destes falsos mestres, queridos, porque a parte material é ruim, Jesus poder ter se tornado carne material seria impossível. Jesus nunca poderia ser perfeitamente homem. No entanto, ao afirmar isso, queridos, trazia um outro problema gigantesco. Porque se Jesus não se encarnou, ele também não pode ser o sacrifício perfeito que nós precisamos diante de Deus. E por isso, aqueles falsos mestres acabavam negando a possibilidade de que Jesus tivesse pago o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E é exatamente por isso que, segundo esses falsos mestres, a única forma que nós teríamos de encontrar redenção era através de uma elevação espiritual. E qualquer semelhança com as heresias dos nossos dias não é mera coincidência. Na cabeça desses mentirosos, queridos, o que importava era o espírito, como se a nossa vida material não tivesse importância nenhuma. Acontece que por causa disso, esses falsos mestres afirmavam que se o nosso espírito é bom, então, não existe absolutamente nada que a gente possa fazer na carne, de maneira material, que possa contaminar o nosso espírito. E por causa disso, eles acabavam vivendo uma vida completamente imoral. Então, o apóstolo João escreve esse texto às suas ovelhas, alertando a respeito da vida de prática de pecado que esses falsos mestres experimentavam, demonstrando o quão terrível era essa vida de pecado dos falsos mestres gnósticos. Afinal, queridos, se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série na primeira carta de João, nós precisamos saber que em Jesus nós temos sim a vitória contra o pecado. E é justamente porque temos a vitória contra o pecado, queridos, que nós precisamos batalhar contra o nosso pecado. E a primeira coisa que nós precisamos conhecer a respeito disso, irmãos, é justamente a profundidade do nosso pecado. Uma das coisas que ninguém gosta é criança mimada, não é verdade, irmãos? Nem aqueles que mimam os seus filhos gostam de criança mimada. É verdade que os pais, na maioria das vezes, têm muita dificuldade de ver, de enxergar o quanto os seus filhos são mimados. Os seus filhos são mimados, e é justamente isso que mais irrita, fala a verdade. Não é a criança em si, não é o comportamento da criança, mas é a forma como seus pais corrigem aquela criança, não é mesmo? Ah, ele não fez por mal. Filhinho, não faça assim. Está botando fogo, né, na casa. Não faça assim. Eu sei o que é isso, gente. Eu tenho em casa. Você consegue enxergar essa situação? A gente fica irritado com isso, não é verdade? Aquilo nos incomoda profundamente. Não é a criança fazendo bagunça, é a forma como o pai e a mãe corrigem. Mas você já percebeu que nós fazemos exatamente a mesma coisa
com o nosso pecado? Nós tratamos o nosso pecado, irmãos, como se fosse uma coisa menor, como se ele fosse o nosso filhinho mimado. No entanto, irmãos, não é assim que a Bíblia fala sobre o pecado. O apóstolo João nos diz, irmãos, que o pecado é uma coisa muito séria. Nós não podemos diminuir o pecado. Sabe por quê, queridos? Porque no versículo 4 ele afirma: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia, a Mensagem, em versão traduzida pelo pastor Eugene Peterson, diz que o pecado, queridos, é uma grande ruptura da ordem divina. E é isso mesmo, irmãos. O pecado é o resultado direto da rebelião humana contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua justiça, contra a sua vontade. Todas as vezes que nós pecamos, queridos, nós estamos ofendendo a Deus, porque nós estamos contrariando a sua vontade expressa na lei. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus que a sua santa justiça não significa nada para nós. E o alerta que João faz, queridos, é em virtude da iniquidade que esses falsos mestres viviam. Eles expressavam a sua pecaminosidade através de uma vida completamente imoral, demonstrando que não se importavam com a lei de Deus, com a vontade de Deus expressa na sua palavra, e que eles podiam viver como eles bem entendessem. Ah, irmãos, como esses conceitos se parecem com o comportamento das pessoas nos nossos dias, não é mesmo? E eu, infelizmente, não estou falando apenas das pessoas que não estão na igreja. Eu estou falando de pessoas que se denominam irmãos, que são membros de igrejas. Queridos, os crentes dos nossos dias têm vivido um relativismo imenso, extremo. Existem alguns crentes que vivem como se eles mesmos definissem o que é o pecado. Isso aqui eu acho que é pecado, isso aqui eu acho que não. E com isso, nem querem saber o que Deus diz sobre o pecado. O problema desse pensamento, queridos, é que Deus define muito bem o que é pecado. E o pecado é resultado da rebelião interna de todo ser humano contra Deus, contra o seu caráter santo, contra a sua vontade perfeita. O pecado surge do desprezo que os seres humanos têm de Deus. Irmãos, nós não podemos diminuir a questão do pecado, nós não podemos tratar os nossos pecados com irresponsabilidade. Pecado é transgressão da lei de Deus. E se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, queridos, nós não temos o direito de tratarmos os nossos pecados da mesma forma irresponsável que alguns pais tratam os seus filhos mimados. Nós não podemos tratar os nossos pecados de maneira como se nós estivéssemos brincando. Nós precisamos tratar os nossos pecados com muita severidade. O primeiro passo, queridos, para lutarmos contra os nossos pecados, obtermos vitória contra eles e vivermos de forma santa, é a profunda consciência da profundidade do nosso pecado. Eu sei que muitas vezes nós encontramos a definição de pecado como errar o alvo. Você provavelmente já ouviu essa definição. Pecar é errar o alvo. E essa definição vem por causa de uma tradução literal da palavra grega que fala sobre pecado. E aí alguns dizem então que pecar é errar o alvo. É como se a gente pecasse e, opa, errei o alvo. Puxa vida.
Pecado é muito mais do que errar o alvo, queridos. Pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus, contra a glória de Deus. É o resultado da nossa rebelião contra o Senhor. Queridos, pecado não é uma falha de temperamento. Aqueles que são mais estourados, que nem eu, assim, não, é o jeito dele, é assim mesmo. Não é assim. Não é um problema de personalidade. Pecado não é um errinho, não é um deslize. Pecado é muito mais que isso, queridos. Pecado é a transgressão da lei. E toda transgressão da lei é uma ofensa contra o caráter santo de Deus. Nós precisamos lembrar, queridos, que os nossos pecados são uma afronta ao caráter de Deus, à sua lei, à sua vontade perfeita, e todas as vezes que nós pecamos, nós estamos transgredindo a sua vontade perfeita e negando o seu caráter santo. E por isso, nós precisamos conhecer profundamente o nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, queridos, em que nós somos apresentados a essa realidade terrível a respeito do nosso pecado. Em segundo lugar, João ensina que Jesus tira o nosso pecado. Amém? No versículo 5, ele nos diz assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. Se por um lado, queridos, a gente poderia ficar desesperado com a nossa pecaminosidade e com a perversão que manifesta a nossa rebelião contra Deus, por outro, João nos apresenta um enorme consolo, irmãos. Jesus se manifestou para tirar os pecados. Se o pecado é uma afronta ao caráter de Deus e uma rebelião contra a sua vontade, então todas as vezes que nós pecamos, nós também estamos afrontando aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos mostrando que nós não damos o devido valor ao que Jesus fez na cruz em nosso favor. Quando nós dizemos que o pecado é uma coisa menor, quase que sem importância, uma falha de temperamento, nós estamos inconscientemente diminuindo o sacrifício de Cristo. Irmãos, eu sei que nós, nos tempos relativistas e até politicamente corretos em que nós vivemos, é muito difícil falar sobre isso. Mas perceba que Jesus não tratou o pecado como uma criança mimada. Jesus não veio para fazer vistas grossas ao pecado. Jesus não veio para relativizar, nem para desculpar o pecado. Jesus veio para tirar os pecados. E existem duas maneiras da gente enxergar isso, irmãos. A primeira delas é quando nós estamos considerando a obra de expiação de Cristo. Jesus tira os nossos pecados, levando-os em seu próprio corpo, ao cumprir a lei em nosso lugar e morrer por nós, pagando o preço das nossas transgressões. Isso é absolutamente verdade. Mas existe uma segunda maneira como Jesus tira os pecados, irmãos. É através de uma constante obra da graça, trabalhando em nós, mexendo dentro da gente, quebrando o poder que o pecado tem sobre a vida dos filhos de Deus. Preste bem atenção, com isso eu não estou dizendo que Jesus está sendo crucificado de novo ou todos os dias para tirar os nossos pecados, não é isso. Mas o que João está nos dizendo, queridos, é que Jesus está, através da obra da santificação, removendo a influência do pecado sobre as nossas vidas.
Jesus, além de remover a culpa e a consequência do nosso pecado, também está, queridos, em todo o tempo quebrando o poder do pecado em nós. Através da obra de Cristo em nós, queridos, o nosso velho homem é crucificado e o Espírito Santo de Deus vai mortificando a carne, retirando os desejos e as paixões. No entanto, nós não podemos nos esquecer que essa ação de Cristo em nós é um longo processo. Às vezes, queridos, nós exigimos uma tamanha perfeição dos outros que nós acabamos nos esquecendo que Jesus não tira os pecados como num passe de mágica. No entanto, Ele está operando, Ele está agindo, Ele está fazendo isso ao longo de toda a nossa vida, queridos. E é justamente por isso que ainda estamos expostos ao pecado enquanto vivemos nesse mundo. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que Jesus continua operando em nós, formando em nós o seu caráter. E à medida em que Jesus vai formando o seu caráter em nós, queridos, então o poder do pecado vai continuamente sendo quebrado em nós. Jesus vai nos habilitando a lutarmos contra o nosso pecado, e é inevitável que o apóstolo João faça essa associação. Por que Jesus tira os nossos pecados? Continuação do versículo 5. Porque nele não existe pecado. O grande motivo por que Jesus tira os nossos pecados, irmãos, é porque Jesus é tão puro, tão santo, que Ele não poderia suportar o nosso pecado. E uma vez que nós estamos unidos com Cristo espiritualmente, queridos, se estamos unidos a Ele, então o nosso pecado será tratado. Nós seremos corrigidos para abandonarmos o nosso pecado da mesma forma como Jesus removeu a culpa e a consequência do pecado. Jesus está tirando o poder que o pecado exerce sobre nós. Afinal, se um dia nós vamos nos encontrar com aquele que é perfeito, então nós precisamos ser apresentados perfeitos, como noiva sem defeito e sem mácula. Jesus veio para levar os pecados embora, porque Ele não levaria a sua noiva, a igreja, com pecados. E isso, queridos, nos leva ao terceiro ponto. A permanência em Cristo nos faz lutar contra o nosso pecado. Irmãos, se não existe pecado em Jesus, então aqueles que estão em Jesus precisam estar em constante oposição contra o seu próprio pecado. Na primeira parte do versículo 6, João diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. O que João quer dizer, irmãos, é que ao permanecermos em Jesus, nós estamos constantemente batalhando contra o pecado em nós. E por isso não vivemos pecando. Nós chegamos a uma conclusão bem lógica aqui, irmãos. Se não existe pecado em Jesus, então, se permanecemos nele, nós também não vamos viver pecando. É como água e óleo, não se misturam. Jesus e pecado são completamente opostos. Se nós permanecemos em Jesus, queridos, não viveremos pecando. Mas, irmãos, como nós lutamos pouco contra o nosso pecado, não é verdade? Como somos tão negligentes com a maldade que existe em nós. E o pior, queridos, é que às vezes ainda damos aquela desculpinha gospel.
Ah, pastor, a carne é fraca, né? E o curioso, queridos, é que quando Jesus diz que a carne é fraca, Ele está a ponto de suportar as maiores aflições que um homem poderia carregar. Jesus está com todos os pecados dos salvos sobre os seus ombros, irmãos. E é justamente por saber que Jesus carregou os meus pecados que eu deveria batalhar com mais firmeza contra a maldade que existe em mim. É por isso, queridos, que por amor a Jesus, por amor ao que Ele fez por mim, eu deveria lutar cada vez mais contra o pecado que existe em mim, para que eu não viva pecando. No entanto, queridos, nós não podemos pensar que essa luta, essa batalha contra o pecado, se dá tão somente pelos nossos esforços. Essa luta, essa batalha tão cruel, é uma resistência na graça, irmãos. Nós lutamos porque contemplamos Jesus, porque nós vemos Jesus com os olhos da fé, porque o conhecimento de Cristo nos leva cada vez mais para o próprio Cristo. Eu vou repetir, irmãos, não são os nossos esforços que vão nos conduzir a essa realidade, é a nossa compreensão, a nossa apreensão de quem Jesus é. Conhecer Jesus, contemplar Jesus com os olhos da fé, nos faz ficarmos cada vez mais atraídos pela sua beleza, pela sua glória, pela sua majestade, pela sua santidade. E ao mesmo tempo em que nós somos cada vez mais atraídos para Jesus, queridos, nós sentimos cada vez mais ódio pelo nosso pecado, nós temos cada vez mais repulsa pelo nosso pecado. Tudo isso porque nós olhamos para Jesus, aquele que não tem pecado. Se nós levamos a sério, queridos, o nosso pecado, se nós sabemos que Jesus se manifestou para tirar os pecados, se nós sabemos que não existe pecado em Jesus, então nós precisamos continuar batalhando contra os nossos pecados. No entanto, irmãos, nós não podemos ignorar essa última frase. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Queridos irmãos, que afirmação contundente. Nós não podemos tratar o nosso pecado com irresponsabilidade. Nós não podemos tratar o nosso pecado de qualquer jeito. Sabe por quê, queridos? Porque se você não consegue lutar contra o seu pecado, vive pecando, não se arrepende, não muda de vida, é porque os seus olhos ainda não viram a beleza de Cristo. É porque você ainda não o conhece. Se os olhos da fé nos fizeram contemplar Jesus, se nós verdadeiramente conhecemos Jesus, então nós podemos provar de vitória contra o nosso pecado. Se isso já aconteceu com você, então você não precisa mais ser definido pelo seu pecado. Jesus vai te santificar. Ele está operando na sua vida. Ele está te atraindo cada vez mais para Ele mesmo. Ele está formando cada vez mais o caráter dele em você, um caráter de amor, de santidade, de doçura. Eu lembro, queridos, quando a Ana Luísa nasceu, tudo que eu queria era passar o dia inteiro olhando para minha filha. Tudo que eu queria era ficar ali o dia inteiro olhando para ela, contemplando a Ana, olhando os olhos que, graças a Deus, são da minha esposa.
E eu lembro que em determinado momento aquilo me deu um medo. O medo de me tornar um idólatra da minha filha. Porque naqueles primeiros dias, eu comecei a achar que a minha filha era tudo para mim. Não importava mais nada, só a Ana Luísa. E eu lembro que eu procurei um amigo pastor e falei isso para ele. Ele virou para mim e disse assim: Tiagão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus vai tratar seu coração. Deus vai te santificar. Deus vai continuar operando em você para que isso não aconteça com você. E isso serve, queridos, para todas as áreas da nossa vida. O Senhor Jesus está continuamente operando em nós, para formar em nós o seu caráter, para nos santificar, para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele mesmo. Concluindo, queridos, nós estamos meditando sobre os fundamentos da vida cristã. Isso porque, segundo eu acredito, o apóstolo João está ensinando seus filhinhos, aqueles que ele pastoreava, a viverem em conformidade com a nova vida que nós temos em Cristo. E diante disso, queridos irmãos, esse texto vai nos confrontar muitas vezes a respeito do cristianismo que nós temos vivido, estabelecendo sobre quais bases a nossa vida cristã deveria estar sendo construída. E a crise que muitos desses textos podem nos apontar, queridos, é a seguinte: se eu não tenho vivido os fundamentos da vida cristã, então eu ainda não sei o que é verdadeiramente ser um cristão. E até aí tudo bem, irmãos. Se nós não sabemos, então que a palavra nos ensine, que o Espírito Santo de Deus nos confronte para que sejamos tratados. No entanto, queridos, existe uma outra possibilidade. E é a respeito dessa outra possibilidade que eu preciso te alertar. A possibilidade de que alguém não viva os fundamentos da vida cristã, porque ainda não é verdadeiramente cristão. Você entende como isso pode ser diferente? Se você não vive ainda os fundamentos da vida cristã, pode ser porque simplesmente você ainda não tenha aprendido os verdadeiros fundamentos da vida cristã. Mas também pode ser porque você de fato não é um cristão. E se por acaso você, ao ouvir isso, sente-se constrangido a correr a Cristo, a recorrer a Ele como seu único Salvador, mesmo que você seja membro de uma igreja evangélica há 67 anos, há 98 anos, mesmo que você seja membro de uma igreja evangélica há 5 meses, esse é o momento sobremodo oportuno para que, humilhado diante do Senhor, você se arrependa e creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse texto nos diz, queridos, que nosso pecado é uma grave ofensa contra o caráter de Deus, contra a sua vontade perfeita expressa na lei. Mas esse texto também nos diz, irmãos, que Jesus tira os nossos pecados e que em Jesus nós temos a vitória contra o pecado.
tanto contra a culpa e a consequência do pecado, quanto contra o poder do pecado que existe em nós. E por último, João também nos diz que se nós permanecemos em Jesus, se nós contemplamos Jesus com os olhos da fé, então nós estamos constantemente lutando contra as nossas práticas pecaminosas. Em Jesus, queridos, nós estamos livres da culpa do pecado, nós estamos livres da consequência do pecado, e por causa da operação graciosa de Jesus em nós, nós estamos sendo libertos do poder do pecado em nossas vidas. Se nós estamos em Cristo, queridos, então nós podemos celebrar. Nele, nós temos a vitória contra o pecado. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nesse momento, queridos, nós passamos a nos preparar a ceia do Senhor. Tempo proveitoso de nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, mas muito mais do que isso, queridos. Tempo para sermos fortalecidos através do meio de graça que é a ceia do Senhor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor continue a derramar de graça sobre as nossas vidas, transformando o nosso coração, ministrando nas nossas vidas, atuando em nós poderosamente, formando em nós o caráter de Cristo, nos transformando à imagem de Cristo, para que sejamos conforme o Teu Filho. Age em nós, ó Deus. Ministra nos nossos corações. É o que nós clamamos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.